Neste relato, a testemunha pediu para não ser identificada. Quando ele encontrou o poço, não sabia que sua vida jamais seria a mesma. O quintal da casa de sua família sempre fora um lugar comum para ele, sem mistérios, sem segredos. Mas naquele dia, algo estava diferente. Algo o chamava. O vento, agitado pela tarde que lentamente se transformava em noite, parecia sussurrar palavras incompreensíveis. O som distante de uma voz abafada chegou aos seus ouvidos. Ele pensou que fosse sua imaginação, mas a curiosidade o empurrou para mais perto do antigo poço que ficava no canto esquecido do terreno. A casa da sua família era velha, cercada por árvores que pareciam ter raízes profundas demais na terra. Havia um silêncio estranho no ambiente, algo que fazia o ar parecer mais denso, quase pesado, como se o tempo se arrastasse com preguiça. Quando ele se aproximou do poço, a sensação foi de que algo o observava, esperando que ele se aproximasse o suficiente para não conseguir mais voltar atrás. Era um poço antigo, de pedras envelhecidas, cobertas por musgo e sujeira, como se o tempo tivesse se esquecido de sua existência. O buraco profundo na terra parecia não ter fim, e a simples ideia de olhar lá dentro já causava um desconforto indescritível. Mas, mesmo assim, ele sentiu que precisava saber o que estava ali. Algo o atraía para aquele ponto, uma força invisível, mas impossível de ignorar. Foi quando ouviu, de novo, a voz, fraca, quase como um suspiro, mas inconfundível. Seu nome. O som era tão claro que ele não conseguiu deixar de virar a cabeça, tentando localizar de onde vinha. Ajude-me, sussurrou a voz. Ele quase não acreditou, mas sabia, no fundo, que algo estava ali. A mente racional lutava contra a ansiedade crescente. Ele sabia que deveria sair correndo, voltar para dentro de casa e jamais falar sobre isso a ninguém. Mas a curiosidade, como um veneno, foi mais forte. Ele precisava saber o que estava no fundo daquele poço. Com o coração batendo acelerado, ele se abaixou e pegou uma lanterna que estava sobre a terra úmida ao lado. O som da lâmpada sendo acesa ecoou no ar, quebrando o silêncio absoluto. A luz cortou a escuridão, e ele apontou para dentro do poço, tentando ver o que estava ali. Seus olhos se fixaram na profundidade, onde o feixe da lanterna não alcançava o fundo. Foi então que ele viu mãos esqueléticas, surgindo lentamente da escuridão, os dedos finos e retorcidos se estendendo, como se tentassem alcançar a luz da lanterna. Ele ficou paralisado, o sangue gelado nas veias. As mãos se mexiam de maneira desconcertante, como se uma força sobrenatural as guiasse. Cada movimento era lento, calculado, mas havia algo ali, algo que não deveria estar. A pele das mãos parecia quase transparente, com as veias azuis visíveis, e os ossos estalavam a cada movimento. O que estava lá embaixo, ele não sabia, mas sentia que não deveria esperar para descobrir. Ele recuou lentamente, sem jamais tirar os olhos daquelas mãos que agora pareciam mais próximas. Ele podia ouvir a voz de novo, mais forte, mais desesperada. Por favor, ajude-me. Era um pedido de socorro, mas ao mesmo tempo, uma ameaça disfarçada, algo que o fazia sentir que não devia se aproximar mais. A cada segundo, as mãos ficavam mais visíveis, mais fortes, como se algo estivesse emergindo de dentro da terra. O medo crescia em seu peito, mas ele não conseguia parar de olhar, como se estivesse hipnotizado. Ele deu um passo para trás. Então ouviu o som da terra se movendo, do solo se partindo. O poço não era apenas um buraco, era uma prisão. Uma prisão de algo que não deveria ser libertado. Sem pensar mais, ele virou-se e correu para dentro de casa, batendo a porta atrás de si. Sua respiração estava ofegante, e a visão das mãos ainda estava gravada em sua mente, como uma impressão cruel e impossível de apagar. Ele sentou-se, tentando acalmar o coração acelerado, mas não conseguia. Algo o observava, algo o seguia. Aquela noite, ele não conseguiu dormir. Os gritos começaram, primeiro baixos, depois mais intensos, mais próximos. Ele sabia que a voz viera do poço, e agora ela estava dentro de sua casa. Ele tentou ignorar, mas não podia. Ele não podia mais escapar. Na manhã seguinte, o poço estava vazio. Não havia sinais de mãos,
nem de qualquer coisa que pudesse ter surgido de lá. O terreno parecia calmo, mas ele sabia que algo havia mudado. O poço estava esperando, como uma armadilha, e ele não sabia mais como sair de lá. Não era um simples poço. Era um portal. Um portal para algo que ele não poderia compreender. Algo que agora estava com ele. Algo que não permitiria que ele se afastasse. Ele nunca mais voltaria a ser o mesmo. As semanas seguintes foram um tormento. O jovem, que antes se sentia confortável em sua própria casa, começou a perceber que algo estava profundamente errado. A sensação de estar sendo observado nunca o abandonava. Durante o dia, ele tentava ignorar, mas à noite, os sussurros voltavam. Fracos no início, mas inconfundíveis. Palavras que ele não compreendia ecoavam em seus ouvidos, como se alguém estivesse ali, ao pé de sua cama, murmurando diretamente para sua alma. Ele parou de dormir. O peso do cansaço era visível em seu rosto, mas ele temia fechar os olhos. Quando finalmente o fazia, os pesadelos vinham. Ele se via de volta ao poço, mas desta vez estava sendo puxado para dentro. As mãos esqueléticas agarravam seus braços, suas pernas, e ele sentia o frio daquelas garras apertando sua pele. Ele gritava, mas sua voz não saía. A escuridão o envolvia, e a única coisa que ele conseguia ouvir era aquela voz, cada vez mais forte. Você prometeu me ajudar, você prometeu. Quando acordava, o pânico tomava conta. Ele corria até o banheiro, lavava o rosto e encarava seu reflexo no espelho. Mas até isso começou a mudar. Ele começou a notar sombras atrás de si, vultos que desapareciam assim que ele virava a cabeça. O espelho, que antes refletia sua imagem, agora parecia mostrar algo mais. Algo que estava sempre atrás dele, esperando. O jovem decidiu que precisava fazer algo. Ele não podia continuar vivendo assim, mas também não sabia a quem recorrer. Contar para alguém sobre o que aconteceu parecia insano. Quem acreditaria que ele viu mãos saindo de um poço? Quem acreditaria que ouvia vozes na calada da noite? Ele estava sozinho. Era ele contra aquilo. Na terceira semana, ele tomou coragem. Voltou ao quintal, armado com uma corda e uma lanterna mais potente. Se aquilo estava tentando se comunicar, ele precisava entender. Ele precisava enfrentar o que estava no poço. A ideia de se aproximar de novo fazia seu corpo estremecer, mas ele sabia que não tinha escolha. Algo havia sido libertado, e ele precisava acabar com isso antes que fosse tarde demais. Quando chegou ao poço, sentiu o vento gelado que vinha de dentro. Era como se o poço respirasse, como se tivesse vida própria. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som de seu coração, que batia tão alto que parecia ecoar no ar. Ele jogou a corda lá dentro e, com as mãos trêmulas, começou a descer. O cheiro de terra úmida e apodrecida invadiu suas narinas. Quanto mais ele descia, mais sentia o ar ficar pesado, difícil de respirar. A luz da lanterna iluminava as paredes cobertas por musgo, mas o fundo parecia nunca chegar. Ele continuou descendo, ignorando o medo crescente, até que finalmente seus pés tocaram algo sólido. Era o fundo do poço. O que ele viu lá embaixo foi muito pior do que ele poderia imaginar. O chão estava coberto por ossos. Pequenos, grandes, humanos, animais. Era como se aquele poço tivesse sido um cemitério para tudo o que entrava ali. No centro, havia algo que ele não conseguiu identificar de imediato. Parecia um buraco ainda mais profundo. Um vazio que sugava a luz da lanterna. E então, de dentro desse vazio, as mãos apareceram novamente. Desta vez, não eram apenas mãos. Ele viu um rosto. Uma figura esquelética, com olhos brilhantes e vazios, começou a emergir. Seu corpo era composto de pele flácida e ossos à mostra, mas era o rosto que o paralisou. O sorriso, deformado e cheio de dentes afiados, parecia se esticar de maneira antinatural, como se zombasse dele. Você veio? A voz sussurrou. Desta vez, ela era clara e inconfundível. Eu sabia que você não resistiria. O jovem tentou subir de volta, mas algo agarrou sua perna. Era frio, pegajoso, e a força era avassaladora. Ele chutou, gritou, mas sabia que estava lutando contra algo muito mais forte. A criatura continuou falando.
suas palavras ecoando em sua mente como um veneno. Eu não sou daqui. Mas agora, você será meu caminho para sair. A compreensão veio como um golpe. Aquilo queria usar seu corpo. Queria escapar. Queria tomar seu lugar. O pânico o dominou. Mas, em meio ao desespero, ele encontrou forças para pegar a lanterna. Apontou o feixe diretamente para a criatura, que gritou em agonia. O som era ensurdecedor, um lamento que fazia as paredes do poço tremerem. Ele aproveitou o momento e começou a subir, com toda a energia que ainda tinha. Quando finalmente saiu do poço, selou a entrada com pedras e cimento improvisado, usando tudo o que encontrou no quintal. O trabalho durou a noite inteira, mas ele não parou até ter certeza de que nada mais sairia de lá. Na manhã seguinte, ele observou o poço lacrado. O silêncio voltou ao quintal, mas dentro dele, algo havia mudado para sempre. A criatura ainda estava lá embaixo, esperando. Ele podia sentir. Aquele poço não era apenas uma descoberta antiga. Era um aviso, uma porta para o desconhecido. Ele nunca contou a ninguém o que aconteceu, mas sabia que um dia, algo ou alguém tentaria abrir o poço novamente. E, quando isso acontecesse, o verdadeiro terror começaria. A névoa densa dançava entre as árvores escuras como se tivesse vida própria, enquanto o som abafado das folhas secas estalando sob os pés dos campistas era a única coisa que quebrava o silêncio profundo da floresta. Desde o momento em que o grupo cruzou o arco rústico de madeira na entrada da trilha, uma sensação incômoda se infiltrou em seus corações. Mas nenhum deles mencionou isso em voz alta. A euforia de um final de semana desconectado da cidade parecia superar qualquer receio que pudesse surgir das histórias sombrias contadas pelos moradores do vilarejo mais próximo. Eles tinham ouvido os alertas, é claro. Uma velha, de pele enrugada e olhos cansados, segurou o braço de um dos campistas quando pararam no pequeno mercado para comprar suprimentos. Vocês não devem ir lá. A floresta não perdoa os tolos que ignoram seus avisos. Mas a advertência foi recebida com risadas nervosas e olhares céticos. Era apenas uma lenda, afinal, algo criado para assustar os forasteiros e proteger algum segredo perdido no tempo. Porém, agora, enquanto as primeiras sombras da noite se estendiam entre os troncos, algo parecia errado. A clareira onde montaram o acampamento, antes acolhedora sob a luz do dia, havia se transformado em um palco de escuridão opressiva. O fogo crepitante lançava sombras deformadas nas árvores, criando a ilusão de figuras movendo-se ao redor. A cada rajada de vento, o som de sussurros ecoava entre as folhas, como se a floresta tivesse encontrado sua voz. O grupo era formado por 5 amigos: Lucas, o líder confiante que sempre assumia as rédeas; Clara, a mais reservada, mas observadora e sensível ao ambiente; Rafael, brincalhão e cético; Mariana, destemida e prática; e Tiago, o mais jovem e constantemente influenciado pelo restante. Todos eles agora encaravam o crescente terror da floresta. A figura surgiu pouco antes da meia-noite. No início, era apenas uma silhueta entre as árvores, imóvel, mas inegável. Os campistas, que até então estavam tentando ignorar o desconforto crescente, sentiram o medo se instalar em seus ossos. Havia algo de profundamente errado naquela presença. Quando os olhos de todos se voltaram para a figura, ela deu um passo à frente, saindo parcialmente das sombras. Era uma mulher, ou algo que lembrava uma mulher. Sua pele era pálida como um ledo, e seus olhos, ou a falta deles, eram vazios, buracos negros que pareciam puxar a luz ao redor. Seu vestido, sujo e desgastado, roçava no chão como se fosse parte da terra. A voz dela, quando finalmente se manifestou, era como um eco distante, ao mesmo tempo urgente e resignado. Vocês não pertencem a este lugar. Partam antes que o sol nasça. Mas o grupo não partiu. Eles estavam longe demais para voltar sem luz. E o céu estava fechado, sem sinal de estrelas ou lua para guiá-los. Decidiram que a figura era apenas uma alucinação coletiva, talvez fruto do cansaço ou do medo plantado pelas histórias dos moradores. Então ficaram. E foi sua última decisão consciente. À medida que as horas passavam,
A presença na floresta se intensificava. Sons de passos apressados ecoavam ao redor do acampamento, mas nada aparecia à luz das lanternas. Objetos começaram a desaparecer. Uma mochila, cheia de mantimentos, simplesmente sumiu. Os galhos das árvores pareciam crescer, estendendo-se como dedos ameaçadores em direção ao grupo. Então, as sombras se moveram. O primeiro a ser tomado foi Rafael. Enquanto ria nervosamente de algo que Tiago havia dito, uma sombra rastejou por trás dele, envolvendo seus pés. Ele tentou gritar, mas um frio cortante o silenciou, enquanto seu corpo era puxado para a escuridão. Os outros assistiram, paralisados, enquanto apenas o eco de seu grito permanecia. Mariana foi a próxima. Determinada a lutar, pegou um galho em chamas da fogueira e tentou afastar as sombras. Mas elas eram implacáveis. Uma delas subiu pelas suas pernas e braços, apagando a chama que ela segurava antes de se enrolar em seu pescoço. Mariana caiu de joelhos, seu olhar fixo no grupo enquanto desaparecia, engolida pelas trevas. Tiago começou a chorar, seus soluços ecoando pela clareira. Clara tentou confortá-lo, mas ela própria tremia incontrolavelmente. Foi então que Lucas, tentando desesperadamente manter a calma, gritou para que corressem, mas as sombras eram mais rápidas. Tiago, com seus passos incertos, tropeçou e foi imediatamente agarrado. Seu grito infantil foi o mais longo, reverberando pela floresta antes do silêncio total. Clara e Lucas tentaram fugir juntos, mas foram separados pela confusão. Clara tropeçou em uma raiz exposta. Ao tentar se levantar, viu as sombras engolindo seus braços. Enquanto ela desaparecia, murmurou algo incompreensível, como uma prece ou um adeus. Lucas correu até onde suas forças permitiram, mas a figura feminina estava lá, esperando por ele. Ele parou, ofegante, encarando aqueles olhos vazios. As sombras o alcançaram, e ele não resistiu. Antes de ser consumido, ouviu a voz da mulher mais uma vez. Eu avisei. Quando o sol finalmente nasceu, a clareira estava vazia. Não havia sinal do grupo, apenas marcas profundas no solo, como se algo tivesse sido arrastado para as profundezas da floresta. E, entre as árvores, a voz distante da mulher podia ser ouvida, repetindo seu aviso para qualquer um que ousasse se aventurar naquele lugar amaldiçoado. A noite em que a sanidade de Beatriz foi posta à prova começou como tantas outras. A brisa gélida de outono penetrava as frestas das janelas de seu pequeno apartamento, trazendo consigo o som constante e perturbador que, noite após noite, a impedia de dormir. Música. Não era uma melodia comum. Era algo antigo, uma combinação de notas que pareciam ecoar de um tempo perdido, embaladas por risadas abafadas e o tilintar de copos que se chocavam. Por 3 semanas, Beatriz tentou ignorar. Colocava travesseiros sobre a cabeça, usava tampões de ouvido, mas o som atravessava tudo, como se fosse feito de algo mais sólido que simples ondas sonoras. A origem era clara: o apartamento ao lado. Certa noite, exausta e tomada por uma irritação crescente, Beatriz decidiu que não suportaria mais. Vestiu um casaco, saiu de seu apartamento e dirigiu-se ao zelador. O velho Antônio estava sentado em sua cabine, imerso em um livro de capa surrada. Quando Beatriz explicou sua queixa, ele a encarou com uma expressão que imediatamente fez seu sangue gelar. Seus olhos, normalmente preguiçosos, se arregalaram, e sua mão trêmula deixou o livro cair no chão. Moça, aquele apartamento está vazio. Ninguém mora lá desde que eu comecei a trabalhar aqui, há mais de 20 anos. O coração de Beatriz disparou, mas ela tentou argumentar. Deve estar enganado. Eu ouço música vindo de lá todas as noites. Antônio, visivelmente desconfortável, apenas balbuciou. Se está ouvindo algo, não é coisa deste mundo. Aquelas palavras se agarraram à mente de Beatriz como garras afiadas. Quando voltou ao apartamento, os sons pareciam mais altos do que nunca, zombando de sua incredulidade. Decidiu que precisava ver com os próprios olhos. Na noite seguinte, esperou que a música começasse, como sempre fazia, por volta da meia-noite. Munida de coragem e com o coração batendo descompassado,
Beatriz subiu em uma cadeira e espiou pela pequena fresta da janela que dava para o apartamento vizinho. O que viu não fazia sentido. O espaço, que deveria estar abandonado, estava iluminado por uma luz dourada e fantasmagórica. O salão estava repleto de figuras etéreas, translúcidas, movendo-se em um baile elegante. As mulheres trajavam vestidos antigos, suas saias rodadas flutuando como se movidas por uma brisa invisível. Os homens usavam ternos impecáveis, com sorrisos congelados em rostos pálidos e sem vida. No centro da sala, uma fonográfica girava lentamente, emitindo a mesma melodia perturbadora que Beatriz ouvia todas as noites. Ela queria gritar, mas o som ficou preso na garganta. Seus olhos captaram um detalhe que fez o pânico tomar conta. As figuras não tinham sombras. Mais aterrorizante ainda, algumas delas estavam olhando diretamente para ela. Não com curiosidade ou surpresa, mas com uma intenção maligna, como se soubessem que ela não deveria estar ali. Beatriz desceu da cadeira em um salto, trancando todas as portas e janelas do apartamento. Sentou-se no chão, ofegante, tentando convencer-se de que era apenas fruto de sua imaginação. Mas a música continuava, e, agora, junto dela, vinham passos. Alguém, ou algo, caminhava pelo corredor. Lentamente. Cada passo parecia ecoar em seu próprio peito. Quando a batida chegou à porta de seu apartamento, o som cessou. Os dias que se seguiram foram um borrão de paranoia e medo. Beatriz evitava passar tempo em casa. Mas a cada noite, a música recomeçava, e as figuras na janela pareciam se tornar mais nítidas. Uma noite, um bilhete apareceu em sua porta. Não havia assinatura, apenas uma frase escrita com letras tortas e tremidas. Junte-se a nós. Você não pode escapar. Ela tentou deixar o prédio, mas algo sempre a impedia. O elevador travava, as portas não abriam. O próprio ar parecia conspirar contra ela. A cada tentativa, Beatriz sentia que o prédio a puxava de volta, como se fosse parte de algo muito maior e muito mais sombrio. Na noite final, quando a música começou, Beatriz não tentou fugir. Ela sabia que era inútil. Subiu na cadeira novamente e olhou pela janela. Desta vez, uma das figuras estava parada, olhando diretamente para ela. Era um homem de vestimentas clássicas, com um terno preto impecável e um olhar frio que atravessava a alma. Seus olhos escuros parecendo conter um abismo sem fim. A música parou abruptamente, e a figura sorriu antes de estender a mão na direção de Beatriz. Na manhã seguinte, o apartamento estava vazio. Objetos estavam caídos pelo chão, como se uma luta silenciosa tivesse ocorrido. A janela ainda estava aberta, e o vento balbuciava a melodia assombrosa que Beatriz ouvia todas as noites. Ninguém a viu sair, mas marcas inexplicáveis, como rastros de pés molhados que desapareciam no corredor, foram encontradas. Beatriz desaparecera sem deixar vestígios, e o prédio inteiro parecia guardar o silêncio de sua ausência, como se ela tivesse sido consumida pelo próprio prédio. O zelador encontrou sua janela aberta e o eco distante de uma música que parecia vir de todos os lados. Desde então, os moradores do prédio dizem ouvir risadas e passos vindos do apartamento ao lado, onde uma nova figura feminina agora parece dançar entre os fantasmas da festa eterna. Lembro como se fosse ontem, quando meu pai ensinou-me a brincar daquilo. Ele disse apenas que nós precisávamos entrar no closet, fechar a porta e ter certeza que está escuro, fechar os olhos e pensar em um mundo completamente diferente, o contrário no qual nós estamos vivendo, um lugar que não vai ter tristeza, brigas, doenças. Basicamente, é o inverso do nosso. Papai sempre fazia isso quando dava a hora do jantar e não tinha comida na mesa. Ou ele pedia para eu fazer com meu irmão mais novo, quando começava a discutir com a minha mãe. Faz muito tempo isso. O nome do jogo era Um Lugar Feliz. Agora, sou um adulto, casado com uma mulher um pouco mais nova. O nosso relacionamento sempre foi estável. Tinha os seus altos e os seus baixos. O problema foi que, depois de muitos anos vivendo com ela, os baixos prevalecerão, deixando a nossa união uma completa desgraça. Nós não dormimos juntos mais. A única coisa que ligava o nosso casamento era o nosso filho,
Daniel, que agora tem 8 anos. Fomos convidados para uma festa, na casa dos vizinhos, e bebemos um pouco. No meio do efeito do álcool, dormimos juntos depois de muito tempo. Depois de uns dias, ela disse que estava grávida. Foi uma surpresa para mim, ainda mais. Sei que ela não desejava outra criança. Logo, nos primeiros exames, os médicos disseram que o nosso filho poderia ter alguns problemas de saúde. Quando ele nasceu, já tinha a certeza de que o nosso filho não duraria muito. Os médicos disseram que era um milagre ele ter nascido. Bem, foi aqui que as coisas ficaram um pouco estranhas. Encontrava-me na fase de aceitação à condição do meu bebê, e as várias palavras dos médicos dizendo que ele não duraria por muito tempo. Contudo, a minha esposa carregava um sorriso em seu rosto. Algo naquela criança deixava a minha companheira feliz, como se ela tivesse um motivo para viver, dedicando-se 100% ao nosso filho. Além dos problemas de saúde, o bebê tem que comer certos tipos de alimentos, mesmo que se alimentando bem pouco. Daniel, o meu filho mais velho, gostava muito dele. Falando dessa forma, não significa que eu despreze a minha criança, apenas é uma observação em relação a esse momento em nossas vidas. Uma das coisas que me incomodava, talvez a única, era o fato que ele não dormia. Passava a noite toda acordado, chorando, querendo atenção, e a minha mulher ficava a noite toda com ele, carregando o nosso fruto em seus braços, passeando com aquela coisa pequena por toda a casa, a madrugada toda. Era evidente que o nosso Daniel já não suportava mais ver aquele sofrimento. Eu tive que fazer algo para tentar confortar o meu menino mais velho. Ensinei a brincadeira do lugar feliz. Coloquei ele dentro do closet, sentei ao seu lado, fechei a porta, disse que fechasse os olhos e pense num lugar ao contrário da nossa casa, um lugar feliz. Expliquei que deveria imaginar onde o seu irmão tem saúde, a sua mãe é feliz e não brigasse comigo. Ficamos por alguns minutos no escuro, apenas escutando a nossa respiração. Quando abri a porta, vi que o meu garoto estava sorrindo. Parecia que tudo tinha melhorado, apenas parecia. Fui surpreendido pelos gritos da minha esposa chamando-me. Fui ao seu encontro e vi nosso filho imóvel, pálido e não respirava. Nós levamos ele ao médico, e chegando lá, disseram que, depois de muito sofrimento, finalmente morreu. A minha esposa caiu em lágrimas, e eu tentei mostrar tristeza, porém esperava por isso. Até o momento, não disse nada para o meu filho mais velho. Na hora do enterro do seu irmãozinho, foi que falei que o bebê havia morrido. Daniel ficou triste, todavia não demorou muito tempo para aceitar. As coisas ficaram conturbadas dentro da nossa casa, pois a minha esposa ficava o tempo todo se lamentando e sempre arrumando uma desculpa para brigar comigo como se eu tivesse culpa de algo. Ela mal dava carinho ao nosso filho. Parecia que nunca tivesse existido. Ela, apenas, ficava pensando naquele fruto, mesmo sabendo que ele sofreu bastante esses meses em que estava vivo, mas negou essas coisas e passou a me odiar em todos os sentidos. Não consegui dormir essa noite. A nossa última briga foi muito feia, e precisava relaxar. Lembrei do lugar feliz. Entrei no closet, do quarto do meu filho, quando ele estava dormindo. Fechei os meus olhos e imaginei um lugar ao avesso. Uma vida em que nós éramos felizes. Fiquei por um bom tempo e acabei cochilando. Acordei e saí do closet. Logo, notei algo diferente. A casa estava completamente estranha. As roupas do meu corpo estavam trocadas, visto que a camiseta branca e o meu short rosa ficaram com as cores inversas. A maçaneta da porta estava no lugar errado. Comecei a caminhar em nossa casa e encontrei o meu filho. Este estava de costas para mim no corredor. Quando coloquei a mão em seu ombro, mandando ele se deitar, olhou para mim. Aquilo não era o meu filho. Era uma coisa horrível. O seu rosto estava desfigurado igual aquelas pessoas no filme O Chamado. Caí, berrando e com medo. No corredor, apareceu a minha esposa e ela estava diferente. Sorria para mim. Não sabia o que estava acontecendo. Voltei para o quarto do meu filho e tranquei a porta. Sabia que tinha algo estranho. Algo que tem relação com a brincadeira do lugar feliz. Então, entrei no closet novamente e desejei que tudo fosse um sonho. E depois, voltei para o quarto. Minha criança estava dormindo e tudo parecia normal. Antes era como se eu tivesse entrado em um pesadelo. Após esse dia,
Nunca mais pensei em brincar do lugar feliz e disse para o meu filho que não brincasse mais. Lembro que cheguei em casa, entrei no meu quarto e chamei o meu filho. Daniel não respondia. Fui ao seu quarto e vi quando ele saía de dentro do guarda-roupa com a minha esposa. Ela estava sorrindo. Fiquei baralhado, e Daniel também sorria, parecendo felizes. Sabia o que estava acontecendo, e parece que aquele joguinho estranho, do meu pai, funcionou com ela. As coisas pareciam boas, até que... Bem, a minha mulher ficou completamente paranoica, dizendo que eu estava no lugar errado e que precisávamos ir para o lugar feliz. Ela ficava quase todo dia dentro do closet, no quarto do meu filho, e ele, muitas das vezes, estava com ela, alimentando a sua loucura que criaram. Tudo por minha culpa. Algumas vezes, dava para escutar, bem baixinho, gargalhada de um bebê, e a essa altura, dava para imaginar o quanto ela havia perdido o juízo por completo ao imitar uma criança. Estávamos jantando, quando ela começou a repetir as coisas de sempre que nós estávamos no lugar errado. O sangue subiu à minha cabeça, já estava entalado com tudo isso. Larguei a colher que estava comendo a sopa. O nosso filho ficou olhando para nós. Foi a primeira vez que gritei com a minha mulher, falando as coisas que ela precisava saber, dizendo que deveria aceitar a porra da morte do nosso filho. Não sei o que deu em mim. Aproximei do meu filho para pedir desculpas e algo forte bateu contra minha cabeça. A minha esposa havia amarrado os meus braços e as minhas pernas e dizendo que tudo iria ficar bem. Ela arrastou meu corpo e o do meu filho, que se encontrava desacordado, com sangue saindo da sua cabeça. Aquela mulher parecia louca, bem pior do que já estava. Um cheiro de álcool ficava pareando no ar. Ela disse que iria acabar com essa realidade errada, segundo ela, a qual nós estávamos vivendo. Como uma alucinada, arrastou o corpo do meu filho para dentro do closet e me arrastou também. Tentei lutar, no entanto nada adiantava. O cheiro forte de gasolina foi ficando pior, até que ela entrou no quarto trazendo uma pilha de gasolina. Então banhou o meu filho e a mim. Não pude gritar por socorro porque estava com a boca amordaçada. Tentei lutar, porém nada adiantava. Ela colocou gasolina em seu próprio corpo e disse que ficaria tudo bem. Fechou a porta do closet. O cheiro de álcool estava muito forte, deixando-me embriagado. Sentada, ao lado do meu filho e eu, minha esposa acendeu o isqueiro, e uma explosão forte. Acordei um pouco atordoado e dei um grito alto, pois ainda sentia o cheiro de gasolina. Escutei a minha mulher falando na cozinha, o sorriso do meu filho, e uma coisa estranha. Dava para ouvir também a gargalhada de uma criança nova. Aproximei da cozinha e vi a minha mulher com a pele escura, os olhos cinzas parecendo um monstro com o rosto deformado. O meu filho também da mesma forma. E ela segurava uma criança, o nosso filho que havia falecido. Tentei correr, mas quando coloquei a mão na maçaneta da porta, esta encontrava-se no lugar errado. Para mais relatos assustadores como esses, siga o Caçador de Assombração. Deixe seu like e assista aos outros vídeos no canal. Bons sonhos, caçadores!